E aí, gente, tudo bem? Camille Juste por aqui. Hoje quero falar com vocês sobre as mudanças sociais aí que a era digital trouxe para nossa vida e principalmente como que essas mudanças impactam no mundo do trabalho, porque muita gente ainda fica desconfiada com essa coisa do assistente virtual, tipo, nossa, mas da onde? Assistente virtual? Será que alguém vai querer contratar? Acho que isso é furada. Eu acho que a Camille só fica falando isso porque ela quer vender o curso dela. enfim, mil questões aí que eu me deparo muitas vezes pela internet, e por isso eu resolvi esclarecer aqui nesse vídeo por que o mundo do trabalho está mudando. Vamos lá? É importante para a gente falar desse assunto, começar aqui dizendo para vocês que nós já passamos aí por 3 grandes revoluções como sociedade e estamos agora passando aí pela 4ª. A primeira delas foi a Revolução Agrícola. Lembram disso da escola? Então, antes a gente vivia como nômades, não tínhamos um lugar fixo para viver, a gente se movimentava ali de acordo com as estações do ano, onde era melhor para plantar, onde era melhor para caçar, enfim, até que veio a nossa primeira revolução, a Revolução Agrícola, e a gente passou a viver em um lugar fixo, plantando, colhendo, e essa foi nossa vida ali durante muito tempo da humanidade. Na sequência, passamos por uma segunda revolução, que foi a Revolução Industrial. Foi o momento onde a gente começou a produzir bens de consumo que dependiam de indústrias, porque a gente começou a produzir em larga escala. Que transformações sociais que isso trouxe para nossa vida, gente? A gente saiu lá do campo, passou a viver nas cidades, a gente passou a trabalhar muitas vezes em fábricas ou escritórios dentro de uma linha de montagem, uma linha de produção. Tudo na Revolução Industrial é pensado para poder controlar os empregados para que eles produzam mais. Essa é a grande base aí da era industrial e que influenciou inclusive a nossa educação, porque a escola também é assim, influenciou os nossos empregos, a nossa faculdade, enfim, influenciou toda a nossa vida, inclusive esse ideal de que a gente começaria em uma empresa trabalhando como estagiário e iria subindo ali de carreira dentro dessa empresa, a gente ia aumentando nossa posição dentro dessa cadeia de comando e controle que era extremamente necessária na era industrial, porque a gente estava falando ali de bens de consumo muitas vezes produzidos à base de petróleo, metal, ou mesmo das indústrias da telecomunicação, então tudo isso tinha grandes custos envolvidos e por isso a gente precisava sim de todo esse controle, essa cadeia de comando e controle realmente. E aí, com o advento da internet, passamos a estar na era digital. E assim como as outras trouxeram mudanças gigantescas, tem uma história que eu adoro, que é lá de Londres, da época da Revolução Industrial, porque a galera pense que levava a sua vida bem tranquila no campo, morando ali com a sua família, convivendo com os vizinhos, uma coisa de uma comunidade forte, trabalhando muitas vezes a família toda na mesma lavoura, né? Uma coisa bem familiar mesmo, de comunidade. E aí, a época que entrou a era industrial, a galera teve que se mudar para a cidade, passou a viver em pequenos apartamentos, sem ter convívio social com a sua família, com a sua comunidade. E para isso, muita gente se jogou, nojinho. Se vocês pesquisarem, tem muitos estudos aí que falam isso, né? Que virou uma grande epidemia na época da Revolução Industrial, essa coisa do gin. Inclusive o governo lá de Londres teve que tomar diversas atitudes para salvar as pessoas ali desse vício que se tornou a bebida. Por quê, gente? Porque mudou tanto a forma de viver e a forma de se relacionar que a galera foi toda pro gin. Hoje a gente vive coisas parecidas, né? Porque a gente tá tendo essa revolução imensa na forma da gente se relacionar e viver. Por conta do quê, gente? Por conta da tecnologia e principalmente da conexão que a internet nos trouxe. A gente consegue se conectar aí com pessoas que tenham interesses parecidos com os nossos e que sejam de qualquer lugar. Então a gente volta a ter ali um pouco essa coisa da comunidade que a gente tinha lá na era agrícola. E isso é muito legal porque a gente, estando conectados, a gente consegue colaborar, que é o primeiro grande pilar da nova economia. A nova economia é muito baseada na economia da
colaboração, economia colaborativa, que são justamente pessoas que têm o mesmo interesse colaborando entre elas. Dito esse primeiro pilar, a economia colaborativa, eu vou falar do segundo pilar, que aqui a gente já começa a ver realmente como a sociedade está mudando e se transformando, que é a economia compartilhada. O que é a economia compartilhada, minha gente? Eu acho que vocês já devem estar observando no dia a dia de vocês aí como a sociedade vem mudando, podendo compartilhar mais facilmente as coisas, né? Hoje em dia não tem mais aquela coisa de que você precisa ter algo, o mais importante é que você tenha acesso quando você precise usar, e aí eu vou dar aquele exemplo bem bobo da furadeira aqui, né? Quem hoje em dia ainda quer comprar uma furadeira, porque quantas vezes por ano você usa a tua furadeira, né? Então hoje em dia a gente tem desde aplicativos para compartilhar os objetos que você só usa de vez em quando, até, por exemplo, em São Paulo já surgiram muitos prédios que tem na área comum, além de ter lá churrasqueira, espaço gourmet, tem lá oficina de ferramentas, tem lá um espaço para as pessoas trabalharem, um espaço de coworking. Esse modelo de negócio dos coworkings também é muito interessante, vem crescendo cada vez mais aqui no Brasil, porque as pessoas já perceberam, as empresas já perceberam que elas não precisam ter um escritório só delas, com grandes gastos fixos ali, pagando aluguel, recepção, mobiliário, enfim, um monte de gasto fixo que estando num espaço de coworking, elas conseguem economizar. Como? Compartilhando esse espaço. E a gente vê aí os aplicativos como o Uber e muitos outros que a gente tem aí que também estão aí dentro da economia compartilhada. O Airbnb, que é a maior rede de hotéis do mundo, sem possuir nenhum imóvel. Como que ela faz isso? Através de pessoas que disponibilizam seus apartamentos, suas casas, ou mesmo um espaço dentro da sua casa, um quarto, para alugar através desse aplicativo. E o terceiro grande pilar aí da nova economia é a economia criativa. Então, se lá na era industrial a gente estava gerando valor, a gente se preocupava em produzir bens materiais, bens de consumo, hoje em dia a gente produz muito mais conteúdo e informação, né? Muita gente fala que a gente está na era da informação. Então, os modelos de negócio estão mudando e se adaptando também a essa questão de que o que vale mais hoje é o trabalho intelectual e criativo. E um grande exemplo disso até sou eu aqui falando com vocês, né? Porque se lá na era industrial a gente tinha uma pessoa produzindo conteúdo, geralmente uma grande emissora de TV, uma grande produtora de cinema que produzia o conteúdo e a gente ficava ali como espectadores, sentadinhos assistindo. E hoje em dia todo mundo é produtor de conteúdo, né, gente? Pelas redes sociais todo mundo consegue se expressar, falar o que tá pensando, colocar o seu conteúdo. Então isso traz níveis totalmente diferentes aí para o nosso convívio social. Então, essas mudanças todas sociais que a gente está vivendo, elas fazem realmente o modelo de emprego não fazer tanto sentido mais. Porque o que é um emprego, gente? O emprego é uma relação onde você fica trocando ali teu tempo de produção por dinheiro. Hoje em dia a gente começa a ver muito mais sentido em trabalho, onde você consegue vender ali as tuas experiências e as tuas habilidades, muitas vezes para mais de um empregador, né? Então a gente sai desse modelo onde a gente tinha uma única pessoa ali te pagando pelos teus serviços, pelas tuas habilidades, pelo teu tempo, para esse modelo agora onde a gente tem pessoas compartilhando os trabalhadores, né? O que isso tem a ver com a assistência virtual, né, gente? Com esse lance de cada vez mais as empresas precisarem mudar ali o modelo de negócio, porque elas precisam ser rápidas, elas precisam se adaptar às mudanças que são cada vez mais aceleradas mesmo por conta das tecnologias. As empresas precisam também conseguir se mover rapidamente, elas precisam também conseguir contratar de acordo com a demanda que elas têm naquele momento e não ficar aquela estrutura rígida e fixa que ainda é uma herança da era industrial. Cada vez mais as empresas vão começar a mudar esse modelo de trabalho, muda-se esse modelo de emprego. Por quê? Porque elas percebem que elas não precisam ter um funcionário, elas precisam acessar aquela habilidade, aquele trabalho que a pessoa vai fazer no momento que ela precisa daquilo e com a utilidade que ela quer dar naquele momento. Então, trazendo esses 3 pilares aí da nova economia, eu quero encerrar esse vídeo
Com essa reflexão, gente, as empresas estão mudando seus modelos de negócio. Elas já perceberam que elas têm que se adaptar cada vez mais rápido a essas transformações para continuarem existindo. E dentro disso, elas também já perceberam de para que eu preciso ter um funcionário fixo aqui dentro da minha empresa, debaixo do meu nariz, que me custa caro, se eu posso compartilhar, se eu posso contratar pessoas de acordo com as minhas demandas, nos momentos que eu preciso, nos momentos que eu tenho a necessidade específica daquele conhecimento. E assistente virtual é isso, né? Assistente virtual é você realmente prestar serviços para diversos clientes de acordo com o que você sabe fazer de melhor. E é por isso que a assistente virtual está ganhando cada vez mais projeção. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais aí dessas transformações sociais que a gente vem passando. Reflete aí o quanto elas estão impactando na tua vida também. E olha, eu prevejo aí um futuro próximo, onde realmente a gente não vai mais ter emprego, a gente só vai ter trabalhos, a gente só vai produzir sob demanda aí para diversos clientes. E, gente, tem muita gente no mundo, então sempre vai ter demanda. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.